Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos retomar nosso estudo do Catecismo de Heidelberg. Na terça-feira eu não consegui gravar, não tive como gravar, tive alguns problemas, questões normais do dia a dia do ministério, faz parte. E eu queria retomar com os irmãos a partir da pergunta de número 53. Como eu havia dito aos irmãos, nós encerramos com a pergunta 52 a parte do Catecismo de Heidelberg, que está expondo o credo apostólico, mas a parte do credo apostólico que trata sobre a segunda pessoa da Trindade. Como os irmãos devem se recordar, dentro do Catecismo de Heidelberg há uma exposição dos pontos que são levantados no credo apostólico, como um esboço do que seria uma fé verdadeira, ou seja, um esboço do que seria basilar ou fundamental à fé cristã. Nós já vimos a pessoa do Pai, nós vimos a pessoa do Filho e encerramos com a sua ascensão e com o estar assentado à destra do Pai. E hoje nós vamos começar a parte que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Como você deve saber, se você é membro da nossa igreja, nós cremos em um Deus que ele é triuno, ele é 3 e 1. Tá? Muitas pessoas encontram dificuldades com esta doutrina, mas como você percebe na própria estrutura do que nós chamamos de credo apostólico, este documento que remete aí aos primeiros séculos e que esboça a fé da igreja, daqueles que vieram após os apóstolos e professavam uma mesma fé, já era algo de comum acordo entre os irmãos a crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tá? A doutrina da Trindade não é uma invencionice, por mais que muitas pessoas possam afirmar mas o nome Trindade não aparece na Escritura em nenhum momento e tudo mais. Mas só realmente sendo inconsequente ou tolo para negar que de fato nós encontramos nas Escrituras algo sobre isso. Não tem como você fugir disso. Nós vamos encontrar o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo apresentados nas Escrituras Sagradas. Apenas se você não lê as Escrituras que você não consegue perceber isto. Mas, logicamente, essa é uma questão que gerou muitos conflitos a posteriori, bem como questões para você afirmar do cristianismo, pessoas que se dizem cristãs. Mas, há um tempo atrás, há muitos anos atrás, a própria questão da divindade do Filho também se tornou um problema, então nós não podemos nos espantar que esta doutrina também tenha causado confusões e certamente os concílios tenham tratado desta questão da Trindade, da doutrina da Trindade e firmado a fé cristã na crença de um Deus triuno, o que é Pai, é Filho e Espírito Santo. Ambos, as 3 pessoas da Trindade, elas formam um mesmo Deus. Nós cremos que há uma só natureza divina, uma só essência divina, é toda poderosa, toda sábia, com seus atributos, e há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na economia da Trindade, há estas 3 pessoas que são o mesmo Deus. Tá? Pastor, isso é muito confuso, não parece fazer sentido e tal. Olha, nós cremos também que Cristo ele é uma pessoa, na verdade, com 2 naturezas. Não é algo muito assustador se você comparar com a doutrina da Trindade. É algo, inclusive, que se harmoniza. Pode haver uma única natureza com 3 pessoas? Isso não pode. E pode haver uma única pessoa com 2 naturezas? Isso também não pode. Olha, nós não cremos no que a nossa mente concebe, nós cremos no que nos foi
revelado. E o simples fato de nós encontrarmos este distintivo na fé cristã já nos aponta para algo de fato revelado, não é, que o homem não teria imaginado ou criado. Tá? O próprio Deus revela e nos traz conhecimento nesse sentido, e por isso nós cremos, tá bom? Não porque faz sentido, mas porque a palavra de Deus afirma e nós cremos. Então é pela fé que nós recebemos estas verdades. Mas vamos lá, até a pergunta de número 53 do nosso Catecismo de Heidelberg. Deixe-me abrir. Nós vamos... aqui está. A pergunta diz o seguinte: o que você crê a respeito do Espírito Santo? O que você crê a respeito do Espírito Santo? Ora, nós sabemos que em nossos dias há muita confusão sobre a pessoa do Espírito Santo. É evidente nas muitas vertentes de igrejas evangélicas que não há um total acordo sobre como ele age e certamente também sobre o que é o Espírito Santo. Como mencionei, existem muitas igrejas que se denominam cristãs hoje em dia que negam, por exemplo, a doutrina da Trindade, que é uma doutrina que nos é basilar, fundamental. Fica difícil nós compreendermos a verdade das Escrituras se nós negamos uma doutrina tão fundamental como a doutrina da Trindade, tá? E algumas seitas, né, e mesmo pessoas que congregam em igrejas evangélicas, eles têm um entendimento enviesado sobre a doutrina da Trindade, né? Já mencionei, inclusive, para alguns irmãos, alguns casos, né, de pessoas que afirmam que o Espírito Santo é apenas um poder de Deus, outros afirmam que o Espírito Santo são os anjos, né? Então há muita confusão. Nós vamos buscar hoje, nesta noite, clareza bíblica sobre o assunto. É um assunto que nós já tratamos nas nossas reuniões de doutrina, né? Se você tem acompanhado as reuniões de doutrina nas quintas-feiras, nós já lidamos tanto com a doutrina da Trindade como a própria doutrina do Espírito Santo, e nós já tratamos sobre este assunto. Então eu não vou tratar de forma extensa, até porque o nosso tempo é restrito, mas de forma sucinta eu vou apresentar algumas questões que são levantadas aqui pelo Catecismo de Heidelberg, e você pode conferir as referências que eu coloquei no início deste vídeo, tá bom? Vamos lá, a pergunta de número 53 diz: o que você crê sobre o Espírito Santo? Resposta do Catecismo de Heidelberg: primeiro, creio que ele é verdadeiro e eterno Deus, juntamente com o Pai e o Filho, tá? Então, a primeira questão que é defendida pelo Catecismo de Heidelberg é a divindade do Espírito Santo. Vamos às Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Tá? Aqui nós cremos haver uma primeira menção do Espírito Santo. Tá? E aí muitas pessoas em confusão no que diz respeito à forma com que a Escritura apresenta o Senhor, Yahvé, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles cometem alguns erros interpretativos. Um deles é o que nós chamamos de monarquianismo modalista, que é o entendimento de que o Deus triuno ele não é três pessoas, mas que ele se revela de forma distinta em períodos. Então, no Antigo Testamento seria Deus o Pai, no Novo Testamento seria Deus o Filho, e agora nós estaríamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Só que é difícil sustentar esta afirmação porque nós vamos ver menções na Antiga Aliança da presença do Espírito de Deus. Aqui na criação, nós vamos encontrar também o Espírito de Deus conduzindo o povo pelo deserto. Nós vamos perceber, no momento em que o homem é criado, a pluralidade daquele que afirma: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Esta questão seria suficiente para resolver essa questão da divisão de períodos, como se o Pai, o Filho e o Espírito Santo estivessem separados e fosse um mesmo Deus que se mostra de forma diferente, simplesmente olhando também para o Filho,
A Colossenses vai falar que tudo foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não é? João diz que o Filho estava no princípio, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então nós não temos dificuldade em perceber que há essa tripersonalidade vivendo desde a eternidade, desde o princípio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles existem e harmoniosamente eles formam o ser divino. Eles não é uma forma de Deus se apresentar, mas é o seu próprio ser, é um ser triuno. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você olha para os episódios do batismo de Cristo Jesus, é evidente também de que há essa tripersonalidade. A voz fala dos céus, este é o meu Filho amado. O Filho está encarnado e o Espírito Santo desce na forma de uma pomba. Há aí uma separação quase que geográfica, embora os atributos divinos ele se estenda por toda a terra, né? O Senhor esteja em toda a terra, mas por que essa distinção? Pai, Filho e Espírito Santo? Porque na fórmula do batismo, da mesma forma, nós vamos encontrar Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Então, nós precisamos entender que a Escritura se apresenta e apresenta o Senhor Deus desta forma. Tá? Se você quiser um estudo mais aprofundado, procura o catecismo de Westminster. Nós vamos encontrar lá a seção sobre o Espírito Santo. Nós vamos ter inclusive a apresentação das características divinas, obras divinas sendo atribuídas ao Espírito Santo e etc. Todas essas questões, a adoração a nomes divinos e tudo mais sendo apresentado como características que definem a divindade do Espírito Santo. Tá? Ou procura literatura alternativa, que também existem muitas. Tá? O Espírito Santo de John Owen, tem também o Espírito Santo de Sinclair Ferguson, que é um livro excelente também. Tá? Você pode procurar literaturas para aprender um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo. Eu estou sendo sucinto hoje, tá bom? Então vamos ver também o texto de Atos, um episódio que também é muito lembrado nesta defesa da divindade do Espírito Santo. Veja, no capítulo 5, versículos 3 e 4, Pedro diz a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Perceba? Vocês mentiram ao Espírito Santo, mentiram a Deus. Então a divindade do Espírito Santo é claramente defendível aqui, bem como em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que fala: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Nós somos o santuário de Deus, e quem habita em nós? O Espírito Santo de Deus. Então a divindade ela é claramente defendível, tá? Então nós cremos que o Espírito Santo é Deus. Nosso Deus, ele é Pai, é Filho e Espírito Santo. E a segunda questão que o Catecismo de Heidelberg nos traz é que cremos que ele foi dado também a nós, para, pela verdadeira fé, nos tornar participantes de Cristo e de todos os seus benefícios, para me consolar e para permanecer comigo para sempre. Tá? Primeiro, o Espírito Santo é Deus, e segundo, ele foi dado a nós, para que pela fé nós tenhamos e possamos desfrutar e usufruir dos benefícios que são conquistados por Cristo Jesus. O Espírito Santo é dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, tá? Então veja, o texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 diz o seguinte: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós? Ou então o Espírito Santo habita em nós, tá? Nós temos o episódio mais lembrado a respeito da obra do Espírito Santo, que é o Pentecostes, quando o Espírito Santo ele preenche abundantemente aqueles apóstolos, né, e discípulos do Senhor Jesus Cristo. E nós temos aí o start, né, o início da igreja primitiva. Tá? Nós temos Israel como sendo uma igreja embrionária,
mas nós temos aí quando Cristo é assunto aos céus e promete enviar o Consolador, e que este Consolador ele daria poder para que testemunhássemos e seria quem estaria conosco, nós temos o Espírito Santo de Deus conduzindo a igreja para a glória de Cristo. Tá? E por isso que muitas pessoas confundem essa questão com o ministério do Espírito Santo. Nós vivemos na dispensação do Espírito Santo? Sim, mas o Pai e o Filho, eles não existem mais ou é apenas uma forma de Deus se mostrar? Não, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão trabalhando conjuntamente, mas abundantemente o Espírito Santo tem governado e dirigido a igreja, mas o Espírito Santo é Deus, tá? É necessário que nós, em nossa hermenêutica, quando lermos as Escrituras, nós tenhamos entendimento de que Deus trabalha em nós. Na criação é um Deus triuno, na redenção é um Deus triuno, na perseverança dos santos é um Deus triuno. Né? Então, Deus, ele trabalha, né? Pai, o Filho e o Espírito Santo, conjuntamente para a realização da sua obra. Certo? Então, sim, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Tá? E aí, nós vamos ler também o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz: Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. E aí nós vamos encontrar a ideia do Espírito Santo como sendo um selo, não é? E este é aquele que distingue entre quem pertence a Deus e não. Tá? Diferentemente do que muitas pessoas possam pensar, de que exista um tipo de conversão e posteriormente um novo batismo com o Espírito Santo, é um equívoco pensar desta forma. Né? O Espírito Santo é o penhor. Então ele é dado a todo aquele que crê. Ele habita em todo aquele que crê. Todo aquele que crê é santuário de Deus e o Espírito Santo habita nele. Não há necessidade de uma nova unção. Não essa dupla categoria de crente. Tem o crente e tem um crente que foi batizado com o Espírito Santo. Não. Todo verdadeiro crente, ele tem o Espírito Santo. Tá? Ah, você é presbiteriano, você não crê no Espírito Santo? Creio. Creio que ele é Deus e creio que ele habita em mim. Talvez a forma de atuar dele é o que cause mais confusão na mente dos crentes. Mas isso fica para uma outra oportunidade, né? Não temos tempo para tratar de todos estes pormenores. Mas é fato, ele é Deus, ele habita em nós. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 diz: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Perceba, porque somos filhos, o Pai nos enviou o Espírito do seu Filho. Então não tem essa, quem é filho de Deus, quem nasceu de novo, tem o Espírito Santo habitando em si, né? Foi selado com o Espírito Santo da promessa, tá? E aí nós sabemos que a própria obra de salvação é uma obra de Deus nesse sentido. Ele nos deu o seu Espírito. E assim nós cremos, né? O Espírito Santo de Deus que pela palavra nos traz a fé. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. Nós não podemos crer se o Senhor Deus não nos der graciosamente fé, pelo seu Espírito agindo por meio da sua palavra. Né? É a forma normal que o Senhor Deus entregou. Nós cremos pela pregação, não é? E por quê? Porque obtivemos conhecimento somente? Não, mas porque o Espírito Santo de Deus nos dá entendimento. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a própria salvação é uma obra de Deus, soberania de Deus nesse sentido. E nós não podemos crer se o Senhor não nos der o seu Espírito Santo, certo? Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós recebemos, como é prometido pelo Senhor Jesus Cristo, poder. Né? Nós tanto nos tornamos participantes de Cristo por meio do seu Espírito, que nos une ao nosso Senhor, e agora nós fazemos parte do corpo de Cristo. Né? Nós fomos enxertados em Cristo pelo Espírito Santo. Este penhor é o que nos une, é o Espírito de Cristo que nos torna filhos de Deus. Nós somos filhos e por isso nós clamamos Abba, Pai, porque o Espírito de Cristo nos foi dado. Tá? Então nós estamos unidos
a Cristo e gozamos de todos os seus benefícios por meio do seu Espírito Santo que habita em nós. Deus envia o Filho para nos redimir, para nos justificar, nos dá o seu Santo Espírito para que nós possamos usufruir dos benefícios que são conquistados pelo Filho e para glorificarmos ao Pai. E então é uma obra de Pai, do Filho e do Espírito Santo a salvação para a glória de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Este Deus que formou a igreja, amou e se entregou pela sua igreja, é aquele que governa e sustenta a sua igreja. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós cremos também que este Espírito Santo, que nos foi dado para o nosso consolo, é o Consolador, ele vai permanecer conosco. Tá? Como assim? Ele nos foi dado e ele estará para sempre conosco. Como assim? 1 Pedro capítulo 4. Na verdade, é João. Eu li a referência errada. João, capítulo 14, versículo 16 e 17 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito nos foi dado para que esteja sempre conosco. Este Espírito de Deus, o penhor da nossa herança, que nos faz amar a Deus, que nos torna aptos para crer, que nos instrui pela palavra, que nos santifica, que nos chama ao arrependimento. O Senhor nos deu o seu penhor. E é a nossa esperança, de que o Senhor há de nos sustentar até o último dia. Então, queridos, o que você crê a respeito do Espírito Santo? Primeiro, que ele é Deus. Segundo, que ele nos foi dado pelo Pai. E nós gozamos de todos os benefícios de Cristo por causa dessa união com o seu Espírito. E que ele nos foi dado e estará conosco para sempre. Certo? Queridos, nós vamos ficando por aqui, que o Senhor vos abençoe. Nós retornamos às nossas atividades dominicais, ainda de forma sucinta, não estamos tendo classes para as crianças na EBD, estamos tendo apenas o culto dominical, apenas o pastor fazendo a liturgia, para evitar também aí um grande número de pessoas aqui no púlpito. À noite, da mesma forma, uma liturgia simplificada. E com a graça de Deus, os irmãos estão retornando à congregação. Eu sei que há muitos que ainda não podem, e eu peço que você visite o seu coração a respeito disso. Nós tínhamos uma grande quantidade de acessos nas devocionais que nós estamos enviando ainda para aqueles que não podem, e percebemos que essa quantidade de acessos caiu drasticamente. Então é evidente de que quem assistir é aqueles que estão congregando, que estão vindo. E ainda há algumas pessoas assistindo porque ainda estão impedidos. Mas algo que nos entristece é saber que muitos irmãos, eles nem têm acompanhado e nem têm participado. Então nossa oração é que o Senhor fortaleça a fé destes irmãos e que eles possam desejar, como o salmista, ansiar estar na casa do Senhor, que é a nossa maior alegria, é o nosso deleite, podermos juntos cultuar a Deus, e nós estamos retornando, tá? Neste domingo pela manhã eu estarei em Mangabeiras, com os irmãos, partilhando da mesa do Senhor, e neste domingo à noite nós queremos também celebrar a mesa do Senhor no nosso culto noturno. Então, se prepare, confesse os seus pecados ao Senhor, e se prepare para juntos nós louvarmos a Deus em espírito e em verdade, como o povo de Deus congregado, atendendo à voz do nosso Senhor. Um abraço a todos, que o Senhor vos abençoe.